Boa noite a todos. Estava olhando esta bandeira aqui, a nossa bandeira brasileira, a bandeira mais linda do mundo, não é? O hino nacional mais lindo do mundo, o próprio hino da independência, né? Japonês da pátria filho, que coisa linda também. Brasil lindo de todos os lados, terra que tudo planta, dá, terra bonita, país maravilhoso, gente boa, terra de gente boa, que acolhe gente de todo canto do mundo. Como é bom ter nascido no Brasil. Eu tenho um avô por parte de mãe espanhol, por parte de avó portuguesa, por parte de pai o avô português, a avó filha de índio, mistura danada, né? Mas mais uma amostra que o Brasil recebe gente de todo o mundo, né? E essa pátria tão querida que tem sido motivo de exemplo em tantas áreas para o mundo afora, está à beira de eleições. E mais do que nunca, precisamos que Deus oriente nestas eleições. Às vezes as pessoas me perguntam qual o meu partido. Meu partido é bandeira, é Brasil. E meu candidato é Jesus. Mas temos que votar. E a minha orientação nesta hora é que você ore ao Senhor, para Deus te orientar. Não olhe as pessoas, pense no Brasil. Eu não olho para A, eu não olho para B, eu olho para o meu Brasil, minha nação, pátria sublime, pedindo que Deus coloque ali, através de nós, seu povo, aquele que Ele mesmo já tem escolhido. Agora, Deus respeita a nossa vontade, não é? Deus respeita a vontade do homem através do voto. Então, ore, pede ao Senhor. Eu não discuto, não me meto, eu só oro, não é? E desejo muito que a nossa pátria continue sendo livre, as igrejas continuem abertas, cultuando ao Senhor, que este púlpito aqui, como até hoje nunca foi palanque político, continue não sendo. Aqui é lugar de pregar a palavra, não é? Não de discurso político. Se fosse, eu já tinha ido embora daqui. Mas vamos orar pelo nosso Brasil. Orar muito, para que não prevaleçam ideologias, não prevaleçam filosofias, tantas coisas que tentam prevalecer na nossa pátria. Fecha os teus olhos, vamos olhar pelo Brasil. Deus amado, nós amamos tanto esta pátria querida, Senhor. Perfeita não é. O nosso povo não é perfeito. O brasileiro é chamado povo do jeitinho. Mas é a pátria em que nós nascemos, nossos pais, avós, bisavós. Terra que a gente aprendeu a amar. Terra em que o que se planta dá, porque é terra boa. É um povo bom. E, Pai, nós clamamos ao Senhor que, no nome de Jesus, o Senhor esteja dirigindo o coração de cada um de nós no dia das eleições. Que pensemos na nossa pátria, que pensemos na liberdade de expressão, na liberdade de pensamento, de culto, na liberdade dos nossos filhos. Enfim, Senhor, cuida poderosamente, Pai. E que esta bandeira tão linda continue, Senhor, tremulando no alto dos mastros, mostrando este verde, amarelo, este azul, cortado pelo branco. Tão linda a nossa bandeira. Cuida da nossa pátria. Cuida destas eleições, Senhor. Assim eu oro,
te imploro, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero nesta noite pensar com os irmãos no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Quando eu cheguei ali, o pastor Alexandre Budal disse: pastor, cadê a gravata? E eu falei: está aqui embaixo. Está aqui embaixo, que eu sempre pego no pé deles por causa de gravata, né? Está aqui embaixo, por causa do frio. Viu? A gravata está aqui. Segundo Reis, capítulo 5, vai nos falar sobre Naamã. Sobre Naamã. Abra sua Bíblia, segundo Reis, capítulo 5. Capítulo 5 fica depois do capítulo 4 e um antes do capítulo 6. Então você vai achar fácil. Fica depois do primeiro Reis. É um texto muito conhecido, é um texto longo. E este texto, irmãos, me chama a atenção porque tem tanta coisa neste texto. Cada versículo quase é uma mensagem que aprofunda esse texto. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim, e falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso? Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas disse: lava-te e ficarás limpo? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te aceites um presente do teu servo.
Porém, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E disto me perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali o adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vá em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele, e receberei dele alguma coisa. Então Geazi, em alcance de Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? E Geazi respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido de tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos e os depositou em casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte nenhuma. Porém, ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito? Não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivais e vinhas, e ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Texto longo, né? Mas quanta coisa linda neste texto. Nos mostra um general valoroso, leproso. Nos mostra uma menina cativa, escrava, fora da sua terra, longe dos seus pais, longe do templo, do tabernáculo, do templo, mas missionária, sem ódio no coração. Ela podia odiar Naamã, mas ela abençoou Naamã, mesmo sendo cativa. Nos mostra um rei que nada entendia de fé e manda carta para o rei de Israel. O rei de Israel, por sua vez, Jorão, morrendo de medo, não queria romper a aliança com a Síria, diz que não pode fazer nada. O profeta sabe, diz: manda este Naamã aqui. E Naamã vai. O profeta, homem de Deus, não permitiu que aquele incircunciso sírio entrasse em sua casa. E manda avisá-lo: olha, vai e se lava no Jordão. Ele sai dali indignado, um homem que sai indignado, mas que tinha bons conselheiros, e o aconselham a mergulhar no Jordão. Mostra-nos um homem que desce da sua soberba e mergulha humildemente nas águas do Jordão, que não eram tão puras como Abana e Farfar. Mostra um Naamã que é curado e agora que se converte, e quando volta para sua terra, quer levar terra de Israel para lá levantar um altar ao seu Deus.
Mostra um Naamã convertido que diz: nisto me perdoe o Senhor. Quando eu tiver que ir lá no templo de Rimon, adorar aquele Deus de Rimon, eu vou ter que ir com o meu rei, porque ele vai se apoiar em mim, e eu também vou ter que me encurvar, mas não vou adorar mais Rimon. E Eliseu diz: vai em paz. Que texto rico, quanta coisa neste texto. Mas eu queria pensar hoje só no Naamã. Só no Naamã. A Bíblia diz, o texto diz que ele era capitão, exército do rei da Síria, homem valoroso, guerreiro valoroso, que o próprio Senhor Deus lhe dera vitória na guerra contra a Síria. Este homem valoroso, esse general valoroso, tinha um porém, era leproso. Eu acho interessante isso. Ele era valoroso, herói valoroso, porém leproso. Nada perfeito, né? Nada era perfeito. Ele era um homem de valor para seu país, a Síria, né? Síria, cujo rei era Ben-Hadad na época, estrategista militar, vitorioso em muitas campanhas, respeitado pelos seus comandados, certamente reverenciado pelo seu exército, respeitado pelo próprio rei, honrado pelo próprio rei. Provavelmente envergava sobre si um lindo uniforme, um uniforme reluzente, talvez com peito estufado, realçando as medalhas de condecoração. Bonita, né? Farda bonita. Até homem feio fica bonito dentro de uma farda, né? Interessante, a farda engana pra caramba. Engana bastante, né? E Naamã era esse homem. Bonitão, general. Se fosse aqui no Brasil, cheio de estrelas no ombro, né? Patente, a porção de medalha, de condecorações. Tal. No entanto, irmãos, debaixo daquele lindo uniforme, daquele exuberante uniforme, tinha um homem cheio de problemas. Eu creio que quando Naamã chegava em casa e tirava o seu uniforme, ele contemplava o verdadeiro Naamã. Ele via verdadeiramente quem ele era. Creio que no seu quarto, ele contemplava o Naamã leproso. Suas tristezas, suas reservas, solidão, vergonha, infelicidade. Contemplava o Naamã que aos poucos ia morrendo, porque a lepra mata. Ainda mais naquele tempo que não tinha cura, a lepra ia matando. E Naamã aos poucos ia morrendo. Você tem um porém na sua vida? Tem. Quem não tem um porém na sua vida? Você e eu podemos ter um monte de qualidades, um monte de virtudes, porém, temos alguma coisa. Há um porém em nossa vida. Há ou não há? A aparência de Naamã era uma, a realidade era outra. Já viram quando a gente pergunta sobre alguém? O que você fala sobre fulano? Ah, fulano é assim, assim. Mas, porém, sempre tem uma coisinha, né? Você conhece o mecânico bom? Ah, conheço. Fulano de tal, um mecânico maravilhoso. Mas, sempre um defeito. Nunca entrega o carro na hora, no dia certo, e aumenta o preço. Estou dando só um exemplo assim. Se tem algum mecânico aqui, não é nada com você, não. Porque sempre há um porém na nossa vida. A aparência de Naamã era uma, a realidade outra. Talvez você seja uma pessoa muito ilustre, rodeada de amigos que o admiram,
o elogiam, mas tem alguma coisa. Era o caso de Naamã. O que eu aparento ser, eu sou na realidade. Lá no meu quarto, sozinho, quando eu tiro a farda, a roupa, o terno da aparência, quando eu tiro o uniforme da obscuridade e fico diante da minha nudez, da transparência, da realidade, o que eu acho de mim? Para Naamã mostrava a lepra. O que Deus mostra para mim? Quando eu fico despido de tudo aquilo, de toda aquela roupagem que aqui eu uso. Aqui é o pastor Edson, paletó, a gravata escondida hoje, tal. Mas quando eu chego em casa, aqui para os irmãos sempre sorrindo, brincando, gente boa. E quando eu chego em casa, que eu não sou o pastor, eu sou o esposo. Quando eu me tranco no meu quarto, quando eu penso nos meus problemas, nas minhas lutas, nos meus defeitos, como é que eu reajo? Como eu me sinto diante do que sou? Com as minhas dores, com os meus traumas, meus complexos, frustrações, a autoestima lá embaixo, com os meus pecados, como é que eu me sinto? Aí cada um pode responder por si. Mas todos nós temos um porém, né? Graças a Deus, já perceberam isso? Graças a Deus. Irmãos, já perceberam que não existe família perfeita? Existe família perfeita? Deus é tão bom que não existe. Para quê? Ninguém ri de ninguém. Ninguém se vangloria de ninguém. Todo mundo tem problema. O pecado acertou todo mundo. Alcançou todo mundo. E todo mundo tem um porém. Queria que você pensasse nisso. Não é sobre isso que eu vou pegar, interessante, mas eu achei interessante citar isso. Chegar em casa hoje, depois do culto, entra no teu quarto, tira a roupa do culto, tira a máscara do culto, olha para você mesmo diante do espelho, veja qual o porém que te incomoda, que te afasta de Deus, que atrapalha a tua comunhão com a esposa, com o esposo, com os filhos, lá no trabalho. Qual é o teu porém? Os meus eu sei. E peço a Deus para tratá-los. E luto para Deus tratá-los. Porque eu tenho também. Naamã, por pouco, ele não perde a bênção. O porém de Naamã principal era a lepra. E Naamã sentia, sabia. O problema é quando nós nos olhamos de um modo verdadeiro, real, é nós não sentirmos nada. Nada te incomodar. É impossível nunca Deus falar o nosso coração e tocar lá na nossa ferida. O Espírito Santo sempre toca. Naamã era incomodado por sua lepra. Se sentia horrível, péssimo. A doença terrível é a lepra. Como eu disse, hoje ela tem tratamento. Antigamente não tinha. E uma das coisas terríveis da lepra era a perda da sensibilidade. Que podia queimar, que não doía, podia cortar, que não doía, podia cair um pedaço, que não doía, não tinha problema, não sentia nada. Um perigo. E essas perdas poderiam fazer essa insensibilidade com que a coisa piorasse cada vez mais ainda.
E é por isso que Deus compara o pecado, a Bíblia compara o pecado com a lepra. Esse é o pior porém na nossa vida. É o pior senão. É o pecado na nossa vida. E esse todo mundo tem. Esse todo mundo tem. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Outra versão diz, porque todos pecaram e carecem, necessitam, precisam da glória de Deus, da graça de Deus em alcançá-lo. Como eu falei, a lepra, ela traz insensibilidade. O pecado também, ele é semelhante à lepra. Ele se torna insensível. Não sentimos culpa quando pecamos. Isso quer dizer que é um péssimo sinal. Se eu cometo um pecado e acho que está tudo bem, tem problema. Se eu cometo um pecado e aquilo me atormenta, e aquilo me incomoda, e eu quero consertar, graças a Deus. Mas se ele não me incomoda, é um péssimo sinal. É sinal que eu estou insensível, que não há arrependimento, que não há culpa. É algo que se tornou normal na nossa vida. O porém de Naamã era aquela lepra. Agora, a lepra do pecado, ela é a pior coisa que existe no mundo. Coisa terrível. Eu tinha um colega de trabalho e depois eu nunca mais o vi. Nunca mais o vi. Aí um dia me encontrei com ele, rapaz, você está sumido? Tal. Trabalha em quê? Eu trabalho assim. Assim. O que você faz? Uma série de coisas. Trabalho aí num serviço reservado, tal. E aí? E aí que a gente é obrigado, às vezes, a eliminar algumas pessoas. Eu fui perguntar como é que era isso. Caí nessa bobagem de perguntar. Ele começou a falar. Eu falei, isso não te incomoda? Incomodar? Não. Tranquilo. Eu só faço isso e isso. Quantos? Já perdi a conta. Eu saí dali passando mal. Tornou-se normal para ele. Não era mais questão de culpa, não vinha culpa, ele não sentia pecado naquilo. Ele se sentia um paladino da justiça. Uma mente cauterizada é aquela que perdeu a sua função, ou seja, a capacidade de raciocinar espiritualmente. Esta não consegue mais discernir o que é certo e o que é errado. Para os seres humanos, ter consciência cauterizada é resultado do pecado constante, onde de tanto pecar, tudo já se tornou normal. A consciência não incomoda mais. Eventualmente, o pecado adormece o senso moral de certo e errado, e o pecador torna-se insensível aos avisos da consciência. Vou falar uma coisa muito séria agora aqui. Fico assustado com o grande número de membros da nossa igreja, com seus pecados de estimação. Pouca gente não. Tudo normal. Mas o que tem, pastor? O que tem? Entre os coríntios havia uma máxima. Tudo é lícito. Aí Paulo disse, olha, tudo é lícito, mas não convém. Aí criaram uma outra máxima. É lícito, não convém, mas o que tem? O que tem que é pecado. A igreja está tomando um rumo que ela está se adaptando lentamente ao pecado entrando na sua vida, na vida da igreja.
As pessoas estão ficando adormecidas. Outro dia o pastor Pascoal falou aqui que um irmão procurou para orar por ele. Ele não sabia se ficava com a esposa ou com a amante. Só uma surra de vara de goiabeira, né? Eu apanhei muito com a vara de goiabeira. Coisa boa, minha mãe. Agradeço a Deus. Agradeço a Deus. E ainda ia apanhar a vara lá no pé. O pior é isso. Aí eu pegava uma vara já meia seca, que quebrava logo. Ela mandava pegar outra. Gente, se o pecado se torna normal na minha vida, é sinal que eu estou fora da presença de Deus. É o sinal que eu estou insensibilizado como a lepra de Naamã. E não é só esse caso, não. Há muitos outros casos. Muitos. A igreja é grande, as pessoas se escondem. Aqui é fácil de se esconder por causa do tamanho da igreja. Quem não está em célula, quem não está no ministério, quem não está presente nos cultos, constantemente atuando, é fácil de se esconder. Aí eu pergunto, com qual pecado você já se acostumou? Ou com quais pecados você se acostumou? Eu consegui driblar o fisco. Uma vez eu falei isso para o pastor Pascoal. Rapaz, se eu pudesse, eu dava uma lesada no fisco, no imposto de renda. Ele disse, rapaz, eu acerto o pé da tua orelha. Eu falei, eu estou brincando, rapaz. Eu estou brincando. Né? Coisas bobas, irmãs. Coisas bobas, mas que se tornam pecado. E se tornam pecadinhos de estimação, que já não incomoda mais. Quantas mulheres nós atendemos, quantas esposas que acordam, cadê o marido? Está lá na sala, lá no escritório, vendo filme pornográfico na internet. Me desculpe, mas isso é coisa de um jumento. Porque deixar a esposa na cama cheirosa, quentinha, e ficar diante de um aparelho de internet, vendo uma coisa virtual, me faz lembrar aquele jumentinho que tem ali. Ali tem um jumentinho. Conhece a história do jumentinho? Um dia eu contei aqui. Quem conhece a história do jumentinho? O jumentinho chegou em casa todo contente, feliz da vida, saltitando. E a mãe disse, o que houve, meu filho? Mãe, entrei em Jerusalém, bateram palma, forraram o chão para mim, e foi uma alegria, mãe. Ela disse, meu filho, quem estava andando sobre você? Um tal de Jesus. Volta lá amanhã, meu filho. Aí ele voltou no outro dia, ninguém reconheceu ele, ainda jogaram a pedra nele. Aí ele chegou em casa triste. E a mãe disse, o que foi, meu filho? Mãe, hoje ninguém me reconheceu. Não, meu filho, sabe por quê? Porque sem Jesus, você é só um jumentinho. Não estou ofendendo ninguém, não. Estou só dando o exemplo aqui, né? Mas há pecados que são descabidos. É coisa diabólica. Os lares se acabando por causa da pornografia na internet. Isso é do diabo. A televisão, a internet tem tudo de bom e tudo de mal. E Paulo diz, examinai de tudo e retende o bem. Pecado de estimação. Mas assim como Naamã, meus irmãos, teve cura, há cura para nós também. Naamã saiu dali curado do corpo, da alma, curado espiritualmente, voltou convertido lá para a Síria, voltou abençoado, mas quase que ele perdeu a bênção, sabia? Ele quase perdeu a bênção, por causa de 3 erros. Primeiro erro, quanto à pessoa,
O que a menina disse? Ah, se ele estivesse com o profeta que há em Samaria, ele ele o curaria da sua lepra. E para quem que Naamã foi? Para o rei. Primeiro erro de Naamã. Ele errou quanto a pessoa. Era para ir ao profeta, ele foi ao rei. Ele foi a pessoa errada. Fiquei pensando, o que nós fazemos, irmãos, quando surge um problema inesperado na gente, na nossa família, na nossa vida? Quando surge uma enfermidade, qual a primeira coisa que vem na sua mente? Procurar quem? O médico. Quando surge um problema na área da justiça, o que vem à sua mente? Procurar um advogado. Quando você está sem dinheiro, totalmente enrolado, o que você pensa? Um empréstimo, uma ajuda. Lógico que temos que procurar esses recursos, mas, primeiramente, procurarmos ao Senhor. Eu morei no Rio de Janeiro, o pessoal pergunta onde eu morava, eu digo sempre, eu morava na Barra. Aí o pessoal, Barra da Tijuca, pastor? Eu digo, não, Barra Pesada. Eu morava na Baixada Fluminense, São João de Meriti. Nasci, cresci, casei, tive os filhos ali, graças a Deus. E quando um filho passava mal, tinha um hospitalzinho na nossa cidade, simples. A gente entrava no carro, orava, e não teve uma vez que nós chegássemos lá e Deus não pegasse um médico daquele e colocasse para cuidar com todo carinho. E um deles acabando se tornando o médico da nossa família. Eles eram residentes, né, à noite. Mas assim, sempre buscava o Senhor. Lógico que eu tenho que buscar o médico, o advogado, mas em primeiro lugar eu preciso pedir a direção do Senhor. Lembro uma vez que eu atendi um senhor aqui, e atendi por várias vezes, aquele senhor perdeu tudo que tinha, tudo, foi a falência mesmo. E da última vez que eu encontrei, ele disse, pastor, perdi tudo, já recorri em todos os lugares, agora só tem, o meu último recurso agora, é buscar a Deus. O meu último recurso agora é buscar a Deus. Se fosse o primeiro, Deus orientaria, Deus dirigiria. Atendi um outro uma vez, num culto de oração, já acabou o horário? Já? Gente, acabou. Acabou mesmo, está certo o relógio? Acabou, vamos orar, vamos embora. Cadeira, gente, eu falei isso tudo mesmo, menino? Meu pai, bom, atendi o Senhor uma vez no culto de oração, e eu contei a história daquele escravo que dizia assim, Deus é bom. Tudo que acontecia, aquele escravo dizia, Deus é bom. Tudo que acontecia, Deus é bom. E aquele rei ficava encantado com aquele escravo. Mas que coisa, né? Aí um dia o rei saiu para caçar e disse, vamos caçar? Aí foi. E lá caçando, o tiro saiu meio pela culatra, cortou o dedo do rei. E quando o rei voltou e tal, cortei o dedo, disse, Deus é bom. Que Deus é bom, rapaz, eu perdi o dedo. Aí, com raiva daquele súdito, o seu senhor deixou ele preso. Passou os tempos, eles saíram novamente para uma caçada grande, e no meio daquela caçada eles se perderam e foram parar no meio de uma tribo canibal. E lá todos foram despidos, e os que eram perfeitos eram oferecidos aos seus deuses, e depois, irmãos já sabem, né? E quando chegaram no rei, o rei não tinha um dedo. Bom, você está imperfeito, pode ir embora. Aí ele voltou.
Aí ele voltou, procurou o súdito, olha rapaz, você tinha toda a razão. Deus é bom. Eu sei que Deus é bom. Pois é, Deus é bom porque, por causa do dedo, eu fui salvo. Ele disse, Deus é bom, majestade, porque eu fiquei preso. Porque se eu fosse, eu ia ser comido também. E eu contei essa história no culto de quarta-feira. E na quarta-feira seguinte, o Senhor me procurou. Pastor, eu vim no culto de quarta-feira, o Senhor pregou sobre isso. E eu peguei o carro, peguei a BR-116, sentido Rio Grande do Sul, e minha dívida muito grande, mas aquilo na minha cabeça, Deus é bom. Mas eu preparei-me para entrar debaixo de uma carreta que vinha no sentido contrário. Acelerei, e aquilo na minha cabeça, Deus é bom, e eu saí. Na hora de entrar embaixo da carreta, eu saí, eu falei, como é que isso é bom? E dali para frente eu comecei a confiar nesta semana, e Deus abriu portas, porque Deus é bom. Quando eu vou à pessoa certa. Ele foi a pessoa certa. Ele não errou. Ele não errou. Quando Naamã chega diante do profeta, ele acerta. E ele é curado. Os outros erros de Naamã, eu vou deixar para a próxima oportunidade. Só quero que você leve daqui o seguinte: há um porém na sua vida. Há um porém no seu interior que você precisa tratar com Deus. E você sabe. E Ele sabe. Talvez até a sua esposa sabe, o seu esposo sabe. No caso de Naamã, a esposa dele sabia. A própria menina cativa sabia. Mas, sobretudo, Deus sabe. Vá a Ele, pede para Ele acertar a tua vida. Não fique procurando solução em A, B ou C. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem. E em nenhum outro nome há salvação, diz o apóstolo Pedro, porque debaixo do céu também nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual você pode ser salvo, só no nome de Jesus. Ele é a pessoa certa, é a única pessoa certa. Não tem Paulo, não tem Pedro, não tem Tiago, não tem João, não tem ninguém. Todos morreram, não ressuscitaram. O morto não pode fazer nada por mim, nem dá susto. Tem gente que tem medo de cemitério, o morto não dá susto em ninguém. Ah, mas pastor, fulano veio falar comigo. Veio nada, são demônios que podem se passar por alguém seu e trazer mensagens do inferno para você. A Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, depois disto segue-se o juízo. A Bíblia diz que o corpo volte ao pó e o espírito a Deus que o deu. No livro de Lucas, Jesus diz que o rico no inferno contemplou Lázaro lá nos braços de Abraão e disse: pai Abraão, manda que Lázaro volte à terra. Ele disse: não pode. Quem está aqui não pode passar para lá, daqui entra aqui não sai mais. Nem quem está aí no inferno também pode sair. Minha família, antes de conhecer a Jesus, toda segunda-feira, parece-me, atrás da porta tinha um copo com água e uma vela acesa para as almas. Meu amigo, se você morrer perdido, você vai ficar perdido o resto da vida. Se você morre sem Jesus, você vai ficar sem Jesus o resto da vida. Depois de morto, ninguém crê, ninguém se arrepende, ninguém pede perdão. Acabou, é o que a Bíblia diz. Está ordenado aos homens morrerem uma única vez. Depois disto, vem o juízo de Deus. E é por isso que Jesus veio, para perdoar o teu pecado.
para salvar você, para que quando você morrer, eu morrer, aconteça o que aconteceu com Lázaro, o mendigo. Os anjos o conduziram num cortejo ao seio de Abraão. Pensou? Quando o salvo morre em Cristo, os anjos vêm e conduzem. E o rico foi sepultado, e lá no inferno, ele olhou para cima e clamou. Termino esta palavra perguntando a você: o seu porém, como está o seu porém? Você tem procurado a pessoa certa para cuidar da sua vida? Você tem buscado em Jesus a salvação, o perdão dos teus pecados? Se não tem, o momento é este. Você que nunca teve um encontro com Jesus, você que nunca recebeu Jesus como seu Salvador, nunca confessou os seus pecados a Ele, você quer fazer isso nesta noite? Ele é a pessoa certa, só Ele. Se alguém, eu convido a levantar a sua mão onde você estiver, dizendo: Senhor, eu quero te receber. Eu quero o Senhor como meu Salvador. Eu quero abandonar os meus pecados. Eu quero seguir agora só o Senhor. Há alguém que deseja fazer isso nesta noite? Que quer que o Senhor o receba, lhe perdoe? Se alguém, levante a sua mão. Aqui embaixo, lá na galeria. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mais alguém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É tempo, irmãos, de nos arrependermos. É tempo de crermos em Cristo. Há uma nenenzinha ali, coisa boa. Mais alguém? É tempo. Depois da morte, segue-se o juízo. Deus abençoe. Deus abençoe. Queria fazer um desafio a vocês. Se vocês querem mesmo um compromisso com Jesus, vem aqui à frente, que nós queremos orar por você. Pastor Pascoal diz uma coisa muito interessante: se você não é capaz de vir aqui à frente, confirmando isso, saiu daqui, isso acabou. Se você levantou a sua mão, vem aqui à frente para nós orarmos. Vem aqui dizendo: eu entrego de verdade a minha vida, sem medo, sem receio, sem preocupação. Pode vir, pode vir. Mais alguém que deseja receber Jesus nesta noite como Salvador, como Senhor? Deixa teu lugar, vem cá. Por que ter vergonha de Jesus se Ele não teve vergonha de nós? Não é? Vergonha nenhuma. Se há mais alguém, pode vir. Se nós nos envergonharmos do Senhor, Ele também se envergonhará de nós. Mas se nós confessarmos, Ele nos confessará diante do Pai que está nos céus. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos orar. Queria que essa primeira oração fosse de vocês. Que vocês contassem para Jesus o porém de vocês. Qual é o porém da sua vida? O que está te incomodando? Conta para Jesus. Fala para Ele. Eu vou orar com vocês, depois eu vou orar por vocês. Pai amado, aqui na frente estão os teus filhos, Senhor, que atenderam ao apelo, que vieram à frente, dizendo que hoje recebem o Senhor como único e suficiente Salvador. Que estão dizendo que querem acertar, indo na pessoa certa, que é o Senhor Jesus. Aquele que morreu, mas está vivo e vive para todo sempre.
Visita os teus filhinhos aqui agora, Pai bendito. Trabalha em seus corações, atua em suas vidas. Visita-os, abençoa-os naquilo que eles precisam, Senhor, de uma maneira muito especial. Que hoje Jesus possa nascer em cada coração, trazendo uma vida nova, uma vida de novidades. Cobre-os com a tua bênção, Senhor. Coloca os seus nomes, Senhor, no livro da vida, em nome de Jesus. Pai amado, neste momento, suplico pelos teus filhos, que a bênção do Senhor, a graça do Senhor, esteja sobre a vida de cada um, de uma maneira muito maravilhosa, muito poderosa. Escreva, Senhor, os seus nomes no livro da vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu queria pedir a vocês uma coisa, que vocês seguissem aqui o pastor Valdir, o pastor Cícero que está ali. Ele ainda vai orar com vocês ali. Dá uma chegada ali, vocês vão gostar. Não quero forçar ninguém, mas vai ser bom para vocês. E vai ter um convite muito gostoso para vocês aí na terça-feira. Pode sentar.